Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bem com vocês? Quem se sentir à vontade de tirar o microfone do mudo ou aparecer aí na tela com a gente também, fica à vontade de bloquear, tá? A qualquer momento. A gente está começando mais um curso sobre as 5 solas, mais uma aula, na verdade, né? O Rafa trouxe aí a semana passada a introdução do que são os 5 solas, né? Qual foi sua origem, quem foram os reformadores, em que tempo aconteceu e por que essa reforma aconteceu. E baseado nisso, eu gostaria de conversar com alguém, se puder. Aproveitar que o Jack, não quero te pôr no spotlight, mas se você puder, como você está aí com o vídeo ligado, você pode dar um pequeno resumo do que foi a primeira aula do Rafa? Quem foram os reformadores? Por que aconteceu? Botando no live aqui, né? Desculpa, não estou ouvindo muito bem. Deu uma microfonia aí, tá dando uma microfonia de alguém aí. Eu não... Vocês estão ouvindo? Eu tô te ouvindo agora, Rafa. Jack, acho que o Jack arrumou lá. Testa aí, Jack. Vai lá. Eu não posso dar o resumo todo, porque eu peguei já no final, porque eu estava saindo do Train. né? Então eu já peguei já no final. Então eu poderia dar um pouco, mas eu deixo para o Renato fazer o resumo, né? Porque eu peguei já no final, já estava dirigindo, aliás, estava no transit. Sem problema. Sem problema, Jack, sem problema. E, aliás, bom, eu vou... Desculpa. Pode falar. Era para você mandar o link com os papéis para a gente fazer um estudo. Até agora eu fiquei procurando e não achei. O Renato botou lá, Renato? Renato. Você quer dizer sobre o link da última aula com as respostas? Isso. Não com as respostas, né? Os dois arquivos. O de conteúdo meu e o para preencher, né, os espaços. Yeah. Oi. Então, você pode encontrar esses links lá dentro do broadwaychurch.com/solas. Lá tem o link da primeira aula e o conteúdo que o Rafa mandou. O arquivo em Word? Isso. Beleza. Eu não achei o arquivo. Bom, ok, tudo bem. Vamos continuar aqui, então. Um resumo, na verdade, do que o Rafa falou, foi que as 5 solas, né, elas na verdade surgiram através das 95 teses, né, que Martinho Lutero pregou na porta da igreja, né, do castelo de Wittenberg em 1518, em outubro de 1518. E 17. na época, como o Rafa... 17 ou 18? 17. 17, obrigado. 1517, e na época, como ele falou, não tinha uma melhor forma de você publicar algo, né, a não ser indo na porta do castelo e pregando contra, na verdade, o que a Igreja Católica praticava na época, né? Não tínhamos redes sociais, não tínhamos outros meios de comunicação, e foi essa a forma que Martinho Lutero arrumou de colocar as 95 teses da Reforma Protestante lá. E aí de lá surgiram as 5 solas, né? Que é o que a gente está estudando hoje. Hoje a gente vai falar de sola escritura. Também tem o sola Deo Gloria, nem sei se é assim que fala, porque é latim. Temos também sola fide, sola escritura, sola Deo Gloria. Qual que eram as outras duas?
Sola Gratia, Sola Jesus Cristo. Sola Gratia e Sola Jesus Cristo. São as 5 solas. Sola Gratia, Sola Jesus Cristo, Sola Deo Gloria, Sola Escritura e Sola Fide, né? E, na verdade, são somente a Escritura, somente a fé, somente Jesus Cristo, somente glória a Deus e somente... Faltou uma. Agora eu perdi a contagem. Somente a Escritura, somente Jesus Cristo, somente a fé, somente glória a Deus. E a graça. E somente a graça. Exato. Essas foram as 5 solas que, na verdade, elas são provenientes das 95 teses de Martinho Lutero. Né? E das teologias, né? Dos e também tinha os pré-reformadores, que são John Wycliffe, John Huss e João Calvino, que fizeram parte também dessa reforma em tempos diferentes, né? Cada um foi continuando meio que um trabalho um do outro. E aí Martinho Lutero concluiu meio que essa tese que a gente chama de reforma protestante, né? E de lá a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu só mudar um negocinho aqui, né? E essas 95 teses de Lutero, elas deixaram um legado muito rico, né? E os seus estudos, eles servem de base para a criação desses 5 pilares que a gente vai falar hoje, que é somente a glória a Deus, somente a fé, somente a graça, somente a Cristo e somente as Escrituras, né? Então, hoje, na verdade, a gente vai falar de a sola que é somente as Escrituras. É o nosso tema de hoje, tá? E esse é um pilar da fé evangélica. Só deixa eu mudar uma coisinha aqui, gente. Rapidinho. Eu vou mandar um arquivo para vocês aqui, tá? No Zoom. Deixa eu colocar aqui. Eu vou lá no chat. Se você puder abrir o chat aí, eu estou colocando um arquivo lá agora. Tá? Eu gostaria que vocês abrissem antes de eu continuar, porque vocês vão precisar desse arquivo para seguir um pouco de uma forma cronológica o que a gente vai falar aqui e vocês conseguirem aprender também de uma forma mais clara. Vocês conseguiram abrir aí? Sim. Esse arquivo? Todo mundo conseguiu? Sim, consegui. Bacana, gente. Obrigado. Obrigado por conversar comigo. E, bom, voltando aqui, deixa eu abrir meu outro arquivo. Bom, e por que que isso tudo aconteceu? Por que que dessas 95 teses, a sola escritura é uma delas, né? É uma das solas que foram criadas através das teses de Martinho Lutero e dos outros reformadores. Ela, na verdade, ela é o pilar e a base para as outras solas. Porque sem a sola escritura, a gente não consegue dar um andamento nas outras solas, tá? E na época, a Igreja Católica ela entendia que existiam 2 regras de fé para um cristão, tá? A Bíblia e a tradição da Igreja, formada pelos seus documentos, bulas e encíclicas papais. Naquela época, a Igreja Católica pregava que só existia 2 formas de regra para ser um cristão: a Bíblia e a tradição da Igreja. E por conta disso, e por muitas das doutrinas, faziam que a Igreja, nos dias de Lutero, ela se desviou tanto dos valores essenciais do cristianismo. E elas não nasceram dos escritos sagrados, e nem eram muitos deles interpretações das escrituras. Ou seja, essas doutrinas e essas bulas e encíclicas papais, muitas das vezes, elas nem tinham nascido das escrituras sagradas, elas muitas vezes nem tinham nascido da Bíblia, tá? E eles utilizavam isso, eles utilizavam essas doutrinas, essas formas de pregar, né, a palavra, de uma forma que não seguia a Bíblia, não seguia a Escritura. E por isso que os reformadores criaram essa sola, né? Porque por conta que é algo muito importante. A gente não consegue
estar numa igreja sem pregar a palavra de Deus, sem pregar a origem dos fatos, né? E muitas das vezes essas doutrinas elas eram instrumentos, né, do poder centralizado da igreja para produzir os efeitos que necessitavam, né? Que esse é os casos das indulgências. A gente falou na última aula, o Rafa deu uma breve explicação do que eram as indulgências. Alguém se lembra o que eram as indulgências? Alguém se lembra o que são as indulgências? Era relacionada ao pagamento, né, para ter, vamos dizer, os pecados perdoados, inclusive de pessoas que já tinham falecido, né? Então, a família tinha que também pagar por aqueles que já foram, mas que por algum motivo eles achavam que eles estavam no purgatório, não tinham ido para o céu, então precisavam pagar para que eles pudessem sair de lá. Acho que foi isso. Muito bem, foi exatamente isso, né? Essa foi uma das explicações das indulgências, né? E aí no arquivo que vocês receberam, vocês podem completar que as indulgências elas eram as vendas dos perdões por certos pecados cometidos, ou seja, a pessoa praticou um pecado, ela pagava uma certa quantia à Igreja Católica, ela recebia essa carta de indulgência e ela ali estava então paga, né? Ela estava aí isenta de pedir perdão e tudo mais. Eles na verdade, eles acrescentavam as indulgências como uma forma de captação de dinheiro. E uma das escrituras que eu vi também, dos artigos que eu li, eles falavam que eles pegavam essas indulgências para terminar uma certa obra que chamava São Pedro. E então, a Igreja Católica utilizava esse recurso das indulgências para captação de dinheiro, né? Nada mais isso do que da simples captação de dinheiro. E, por conta disso, isso deve ter revoltado muito os reformadores, porque isso ia totalmente contra o que a Bíblia dizia sobre o perdão dos pecados, né? Isso ia totalmente contra sobre o que a Bíblia dizia sobre o perdão. E por isso que os reformadores, então, também achavam uma indignação. Você vender um pedaço do céu, sendo que Cristo já veio para morrer pelos seus pecados e para te dar o perdão, para te dar acesso a esse perdão de graça, né? Cristo, ele veio de graça. Os seus pecados, eles são pagos, né? Na verdade, eles não foram pagos, mas o sangue de Jesus Cristo, na verdade, era o preço do nosso pecado. Então, a gente não precisa pagar algo para ninguém para ser perdoado pelos nossos pecados, porque Cristo já fez isso pela gente, né? E uma das coisas que nos chama atenção é que a Igreja Católica, como o Rafa falou na semana passada, ela fazia isso para controlar Roma, para controlar e ter poder e influência nas decisões políticas, né? Então, eles deixavam a Bíblia de lado, né? E pregavam simplesmente o que eles elegiam como certo e errado. Essas bulas, essas encíclicas papais, esses documentos, eles foram artigos e artefatos criados pela Igreja Católica para manipular o povo, de Cristo, o rebanho de Cristo, tirando eles totalmente para longe da Bíblia. Porque a Bíblia é o norte verdadeiro ao qual um cristão deve seguir. E a Igreja Católica, na época, fazia totalmente o oposto. Então, um dos motivos principais que a sola escritura, né, que tem a sola escritura, é para justamente a gente voltar para o mapa ao qual a gente nunca devia ter saído. Utilizar o mapa que Deus deixou para a gente, né? Então, essa é a importância da sola escritura, para a gente voltar para a Bíblia sempre que algo for pregado. Porque ela sim é o verdadeiro norte, é o verdadeiro rumo, né? E qual que é a importância disso, né? Os reformadores, como o Rafa também falou na semana passada, eles quase todos eram padres, né? Praticamente eles eram padres piedosos e não conseguiam mais viver com a manipulação da fé, tá? Eles não conseguiam mais viver com a manipulação da fé. E eles entendiam que para voltar à essência da fé,
era indispensável voltar à Bíblia. Era indispensável voltar à Bíblia. Eles tinham que voltar para a Bíblia para voltar a praticar o cristianismo que Cristo deixou e que Paulo e Pedro pregavam lá no início da igreja, né? Então era indispensável eles voltarem à Bíblia. Era algo que necessitava se fazer muito, porque como o Rafa também falou semana passada, foi 1.200 anos da Igreja Católica manipulando tudo isso, né? Usando a palavra de Deus, a suposta palavra de Deus, para o seu próprio poder, para a sua própria influência. E, na verdade, essa nem era a palavra de Deus, porque isso eram documentos e artigos e bulas e encíclicas papais criadas pela própria Igreja Católica para o seu próprio benefício, né? E esse que é a grande questão. Por isso que eles fugiam da Bíblia. Alguém aqui tem alguma pergunta, tem alguma dúvida que a gente pode tentar ajudar? Até aqui está tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Algum comentário para se fazer? Alguma indagação, indignação? Indignação é ótimo, Lucas. Realmente. Essa questão da indulgência, quando eu li, né, é uma coisa que você fica assim, né? Se bem que a gente conversou semana passada, né, que em alguns lugares até hoje existe isso, né? Então, a gente precisa lutar, né, contra e realmente buscar aqui na palavra. Eu gostei muito de uma das leituras que vocês passaram para a gente, né? Que reforça isso, que a Bíblia é o que a gente deve seguir, né? Que ela foi inspirada por Deus, então tudo que está aqui vem diretamente dele. Então, obrigada, foi muito boa essas leituras, assim. Que bom. Posso... Claro. Eu acho Estamos aqui para conversar e dialogar. Nessa importância aí que você está colocando, né, que os reformadores tiveram, né, na tentativa de voltar às escrituras, eu acho que mostra para a gente um pouco daquilo que a gente vai aprendendo quando a gente lê, né, a Bíblia, sobre o sacerdócio real, né? A gente acaba esquecendo quando a gente para de ler a Bíblia, e isso seja porque a Igreja Católica tomou e impediu isso, ou seja, hoje, nos dias de hoje, no nosso próprio dia a dia, onde a gente esquece de separar o nosso tempo com Deus, de frequentar os eventos da igreja, onde você vai ter a leitura bíblica, onde você vai poder aprender mais disso, seja num estudo bíblico, seja numa reunião em grupo, né, onde você troca ali o conhecimento que cada um vai adquirindo a partir da leitura bíblica. Como que a gente perde essa questão do sacerdócio real que Cristo traz a todos nós, que nós não precisamos da intervenção, seja do pastor, seja dos papas, né, na época lá, os bispos, os carinhas que controlavam tudo. Então, as pessoas ficavam reféns disso. E eu acho que isso acontece hoje também, né? Se a gente deixa a Bíblia de lado, a gente fica refém do que o pastor fala, do que o Papa vai falar, ou da igreja que você frequenta, né? Você fica refém do seu líder. Eu acho que essa é um ponto importante aí, né, no que o Lucas está falando com relação a voltar às Escrituras. Sacerdócio real, né? Eu acho que todo mundo... Aí eu vou deixar com o Lucas. Beleza. Bom, não, foi muito bem explicado e o adendo é muito válido para a circunstância e para a situação que a gente está falando, né, Rafa? Então, puxando um gancho no que você falou, por exemplo, a leitura bíblica, né, até a metade do século XX, por exemplo, ela era feita somente pelo clero, né, que é a alta hierarquia da Igreja Católica. Eles decidiam o que era falado na missa, não encorajavam as pessoas a lerem a Bíblia. Então, eles utilizavam daquele poder autoritário para manipular o rebanho para onde eles quisessem que o rebanho fosse. E é exatamente isso que os grandes reformadores pregavam contra. Embora eles eram inicialmente, né, católicos na época, porque eles eram parte
dessa ramificação da igreja. E é exatamente isso que eles pregavam contra, né? Pode falar. Eu lembrei de duas coisas aqui, né? Dentro do que você está falando, é importante esse lance de lembrar sempre que eles não queriam sair da igreja, né? Eles queriam só reformá-la. E eu lembrei aqui de um filme que representa isso esse poder que você falou aí, né? Claro. O episcopado, né, que tinha acesso às escrituras e não permitia que o povo tivesse acesso para que eles controlassem usando as escrituras para controlar o povo. Tem um filme que retrata isso de uma forma assim, é sensacional, um dos filmes que eu mais gosto na minha vida. Quem sabe que filme que é? E não é um filme crente. Meio difícil, Rafa. Me pegou agora. Ninguém arrisca? Não é um filme crente? Não é um filme crente. Então, é de um cara que o ator principal é crentíssimo. É um cara fenomenal. Então, não é o que fez, o ator não é o que fez Paixão de Cristo, não, né? Esse ator. Não. ou nem o diretor? Não. Eu vou atrapalhar a aula do Lucas, mas não. O livro de Eli. Eu não vi ainda. Sério? Não, Sério. tem que ver. Vale a pena. É verdade. Retrata isso aí, o poder da escritura. O filme inteiro é super monótono, mas, tipo, vale muito a pena. No fim, quando você pega o sentido, né? Eu já assisti esse filme, mas eu creio que eu devo assistir de novo. Porque ele era muito chato, esse filme. Que isso? Ele era lento, ele tinha uma imagem amarelada, enfim. Ele é bem monótono, mas o final, quando tem o tchan do negócio... Eu acho sensacional o filme. Aí o filme todo faz sentido. Faz sentido, né? Eu acho sensacional o filme, é engraçado isso. Né? Obrigado pela dica, continuando a aula. Vou até colocar no bate-papo aqui. Já até coloquei, já. Já. Bom, então, assim, recapitulando, né, a Igreja Católica, ela manipulava muito essa questão de leitura bíblica somente pelo clero dentro da igreja, dentro da missa. E algo também que é importante a se dizer, que a diferença, uma das grandes diferenças entre o catolicismo e o protestante após esse período, o protestante ele foi para a palavra de Deus, para a leitura da palavra dentro do culto. E os católicos continuaram com as suas missas baseados ainda nas doutrinas e nas suas tradições. Inclusive, gente, até hoje, eu só estou fazendo um adendo, não estou aqui para criticar, não estou aqui para falar nada, é só uma observação. Quando você vai numa missa, eu já fui numa missa algumas vezes, as pessoas não levam a Bíblia. Sim. Até hoje. E a gente vê essa questão no protestante muito mais levada a sério, de levar a sua Bíblia. A gente é ensinado que a nossa Bíblia é a nossa espada, né? E por que vocês acham, aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que a gente no protestante é ensinado que a Bíblia é a espada? Por que vocês acham isso? Por que vocês acham que a gente foi criado dessa certa forma que a nossa Bíblia é a nossa espada? Primeiro, por causa do texto, né, de Efésios 6, e aí dá o significado por que a palavra é a espada, né, dentro da armadura de Deus. O que mais? Aí eu vou... Eu tenho uma outra teoria, mas eu vou falar para você, eu vou falar depois que alguém mais quiser dar opinião. Sim. Alguém mais quer dar opinião? Mais ninguém. Eu acredito que seja também pelo simples fato da Bíblia ser a nossa espada, e a gente tem ensinado através da Bíblia, através de Efésios, a questão também de nós sermos do lado protestante, a gente ensina que esse grande livro aqui ele é importante não só pelo seu significado que Efésios traz, mas pelo simples fato do contexto histórico, onde eles escondiam a Bíblia das pessoas que queriam seguir uma religião, no caso o cristianismo, eles escondiam essa Bíblia de nós, né, vamos dizer assim,
E depois os reformadores, eles trazem essa questão da leitura bíblica muito importante. Então, ela, na minha opinião, ela vira uma espada porque ela é um amuleto contra o cego. Ela é um amuleto contra a deixar as pessoas lerem para mim ao invés de eu ler a minha própria Bíblia. Então, essa é uma questão que não está falando na Bíblia, né, sobre o seu exato motivo, mas uma questão que eu fiquei pensando hoje, eu acho que essa questão da espada, que a gente é ensinado no protestante, tem a ver, sim, com essa questão de leitura bíblica, de que ela quer a nossa libertação, ela é o nosso verdadeiro guia, né? E não as doutrinas e as tradições implementadas por certas igrejas, seja elas católicas ou até outros tipos de igreja cristã. O que vocês acham sobre isso? Acho muito legal e também foi... Graças. Muito legal porque até umas igrejas mais antigas, né? Tem muita gente que não entendia, né? Mas tem muita igreja mais antiga que pede para as pessoas abrirem a Bíblia quando o pastor vai pregar. Tipo, abra sua Bíblia em tal. Por que eles fazem isso? Para a pessoa ver se o que ele está falando está realmente dentro da palavra, né? Isso era um costume muito, muito forte nas igrejas antigamente. Hoje você não vê mais isso por causa dos telões, né? Então, tipo, as pessoas já vêm com o texto pronto para você na tela, mas antigamente se encorajava muito as pessoas a abrirem a Bíblia e ver se o que o pastor, né, o pregador estava falando realmente aquilo que estava na Bíblia. Tem algumas igrejas que têm voltado a isso. Eles têm tentado não colocar os textos na tela para a galera, pelo menos, trazer a Bíblia, no mínimo, no celular, né? Para ter o costume de abrir. Mas eu lembro da época em que na verdade, eu não consegui trazer a minha Bíblia, que eu gosto. Eu acabei deixando ela, que eu queria trazer uma outra de estudo. E aí ela tá lá, mas esse ano agora, se Deus quiser, indo no Brasil, eu vou trazer ela. Eu gosto sempre de usar ela. E não só abrir a Bíblia, mas eles encorajavam as pessoas a ficarem em pé em reverência à palavra, para você ver como a escritura era importante. Exatamente. Cara, a leitura era só em pé. Lembrava mais. Eu não lembrava mais disso. E eu peguei ainda essa época. Uhum. E é muito Na hora legal, da leitura, né, eles falavam, vamos ficar de pé, e aí abre a sua Bíblia em tal texto. E aí era só, não lia sentado. Só um ponto aqui que você falou do negócio da Igreja Católica ainda fazer a questão da galera não levar Bíblia para a igreja, para a missa. Eles têm o costume eles ainda têm, né, aquele mesmo costume no caso, 500 anos atrás, né? Que você vai na missa hoje, você recebe um papel na entrada, que é a liturgia do culto, e lá está escrito tudo que vai acontecer, inclusive com os textos, e tipo assim, então você não precisa mesmo trazer, e aquilo ali é o que você tem. Não te incentivam a pegar algo além disso. E eu posso? Pode, desculpa, Lúcio. Uma coisa também que é interessante a gente chamar a atenção é que, embora as igrejas hoje protestantes, elas não estão mais, né, levantando para ler a Bíblia, essa questão toda, elas ainda assim disponibilizam, na maioria das vezes, a Bíblia para cada uma das pessoas, né, na frente dos bancos. Isso não é só na Broadway que acontece em diversas igrejas. E muitas das vezes, se não for uma Bíblia inteira por questão de financeira que a igreja passa, tem o Novo Testamento também, que eles deixam lá, você pode pegar de graça e tudo mais. E eles incentivam, né, e continuarão incentivando essa questão de leitura bíblica dentro dos cultos, junto com o pastor. A Sociedade Bíblica Brasileira, ela dispõe Bíblia para doação. Então, se você tem um trabalho missionário, se você tem uma igreja, o que for, se você tem um estudo bíblico, você vai lá e pega quantas Bíblias você quiser. Eles doam quantas Bíblias você quiser e quantas Bíblias você precisar para fazer o seu trabalho, ou simplesmente para você distribuir na rua, se você quiser evangelizar as pessoas. Os Gideões Missionários também têm esse serviço, né? Quem? Os Gideões Missionários. Sim. Eles oferecem o Novo Testamento, né? Esqueci o nome do negócio. Tem um nome.
A hora que você lembrar, você manda no chat. Beleza. Posso ler o texto de Efésios rapidinho? Claro, por favor. Sobre a Bíblia aqui. O texto sobre a armadura de Deus, né? Sobre a armadura de Deus, ele começa no versículo 10, mas eu vou ler aqui da questão da palavra, né? Da palavra. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo aqui que ele está falando se revela a gente através da palavra, da leitura bíblica, tá? Isso é um ponto, assim, muito importante para o Sola Escritura. Efésios 6 a 17. Sim. Bem colocado, bem lembrado. Continuando aqui, na verdade, a Sola Escritura ela é o conceito primordial, tá? E fundamental da Reforma Protestante, pois a base da mesma é a Escritura Sagrada e ela também é a base das outras solas, que é exatamente o que a gente conversou aqui agora. Ela é o conceito primordial, fundamental da Reforma Protestante. E por que ela é o conceito fundamental e primordial? Justamente por todo esse contexto histórico que a gente acabou de falar, da não leitura de Bíblia durante uma missa, um culto, e ter a questão do clero, somente o clero ter acesso à Bíblia e tudo mais, e a questão também da Igreja Católica na época utilizar a missa e tendo a leitura somente com o clero ao invés de todas as pessoas lerem a Bíblia, é a concentração do poder para o seu próprio benefício ou benefício de um regime político em específico. No caso de Roma, por exemplo, é um exemplo que durou por muitos anos. Tá? Bom, o que acontece? Deixa eu só voltar aqui. E qual que é a importância da Bíblia, né? Bom, como a gente acabou de ver, ela é o conceito primordial e fundamental da nossa reforma, né? Pois a base da mesma é a Escritura Sagrada. E a gente deve ler a Bíblia porque ela foi inspirada por Deus, tá? E onde que a gente consegue ver que ela foi inspirada por Deus? Alguém tem uma sugestão? Alguém tem um versículo da Bíblia que possa responder essa pergunta antes que eu leia? Desculpa, você repete a pergunta que eu estava respondendo Deixa eu ver se eu acho. Por que a Bíblia ela foi inspirada por Deus? Essa é a pergunta. Onde que a gente pode achar essa resposta? Dentro da Bíblia. Deixa eu ver se é João, capítulo 5, não lembro se é. Está dentro daquelas leituras que vocês mandaram. Exato. Deixa eu ver se é. João, capítulo 5. Deixa eu ver se é isso. 2 Timóteo 3, acho que diz também sobre isso. Aqui, no João, capítulo 5, versículo 39, ele bota: vocês estudam as Escrituras porque... Bom, não é isso. E são elas... Bom, fala só aqui, dá testemunho a meu favor, né? Isso. Mas não é essa, não. Mas não é essa, Na verdade, eu acho que é Pedro, né? Não, o Tato trouxe essa daí que está certo. Qual é, Tato? Timóteo 3,16. Como é que é? Repete porque... 2 Timóteo 3,16. Deixa eu procurar. Diz, né, que toda palavra ela é inspirada por Deus. Sim, perfeito. Isso mesmo, Tato. Obrigada. Pode ler pra gente, Ana. 2 Timóteo 3,16. Então, vamos lá. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Pode continuar. Posso? Ok. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Oi, Laurinha. Olha a importância desse texto. Tirado da Bíblia, ao qual a gente, na teoria, não teria acesso. Se caso essa reforma não tivesse acontecido. Não que a gente não teria acesso, mas o encorajamento de leitura bíblica seria muito menor do que a gente tem hoje. Olha a importância disso tudo. Eu vou repetir.
Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar da maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus, essa parte que é muito interessante, esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Ou obras. Depende da sua tradução aí, tá? Então, por que a gente deve ler a Bíblia? Porque ela foi inspirada por Deus, né? E a gente leu isso em 2 Timóteo 3, 16 e 17. 16 e 17. E olha que curioso, onde que a gente acha as respostas para as nossas perguntas. É dentro da onde? Dentro da própria Bíblia, né? Uma outra questão também, ela foi, a Bíblia ela é o recurso também deixado pelo Senhor para que pudéssemos conhecer a sua vontade de modo objetivo. Quando a lemos, o Espírito Santo nos ilumina e fala ao nosso coração e revela a sua vontade. Onde que a gente pode ler isso na Bíblia? Sobre o Espírito Santo. Que, inclusive, essa foi uma promessa de Jesus. Isso foi Jesus quem deixou ali para os discípulos essa fala, tá? E ela se encontra em João 14, 26, e diz assim: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ou seja, vai enviar em meu nome, ele ainda estava vivo, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Isso é em João 14, 26. Qual foi a nossa pergunta? Nossa pergunta, na verdade, não foi uma pergunta, mas ela fala ao nosso coração e revela a sua vontade. Quando lemos a Bíblia, o Espírito Santo nos ilumina, fala ao nosso coração e revela a sua vontade. Alguém já passou alguma situação em que você leu a Bíblia e você não compreendeu? Às vezes você você orou para Deus naquele momento, pedindo sabedoria, pedindo entendimento, e você conseguiu entender a Bíblia depois de uma oração. Vocês já tiveram alguma situação que era difícil de entender a Bíblia nos seus próprios olhos, com os olhos carnais, ao invés dos olhos do Espírito? Vocês já tiveram alguma situação parecida? Eu já tive. É bem besta. Aquele versículo que fala suportai-vos uns aos outros. Eu achava que era, tipo, suportar de aguentar, sabe? Lica, eu também, viu? Exatamente igual. Depois de muito tempo que eu fui aprender que era de dar suporte, mas... É o de, eu não suporto esse cara, né? Exato. Eu também, Lica. Era tipo assim, eu tenho que suportar essa pessoa. Né? Tipo... Na verdade... Então, e se for ver, é bem vendo com os olhos carnais, né? Tipo, eu vou ter que suportar essa pessoa. Mas o que a Bíblia realmente quer dizer é da gente ajudar, né? Sempre uns aos outros. Isso é muito verdade. E também, muitas das vezes, eu já escutei muita gente utilizando esse versículo para dar exatamente esse tipo de explicação. Eu tenho que suportar ele ou ela porque a Bíblia fala que eu tenho que suportar ele ou ela. E, na verdade, se você for uma tradução muito simples, a do inglês, por exemplo, se você pegar a Bíblia no mesmo versículo e ler em inglês, você vai ver que o significado é exatamente de suportar, de dar suporte. Não precisa nem para o hebraico, para o grego ou para qualquer Qual que é a palavra em inglês que eles usam para... Eu nunca... Support one another. Ok. Suportar um ao outro. E aí no inglês não tem esse sentido que tem no português, né? O suporte aí, não, no caso. A palavra suporte é suporte, de suporte de dar mesmo. ajuda, de dar suporte. Legal. Né? Legal. Esse é um exemplo muito, como você disse, Lica, besta, mas na verdade eu acho que
uma grande parcela de nós cristãos viemos aprender o verdadeiro significado somente depois de muito tempo. Uma outra palavra que me chama muita atenção, que o pastor Darren uma vez pregou, é das mulheres submeterem aos seus maridos. E por muito, muito tempo, essa palavra, em diversos contextos históricos e ao longo da vida, ela foi usada sim para diminuir a mulher. Mas, na verdade, no sentido original da palavra, não tinha nada a ver com... Não nada a ver, mas não tinha esse ar de inferioridade ou superioridade do homem sobre a mulher, né? E essa é uma das palavras também que eu, até os meus 26 anos de idade, que não faz muito tempo atrás, 2 anos, eu ouvi essa palavra, essa pregação do pastor Darren e abriu os meus olhos de uma forma sobrenatural, né? Alguém mais ia falar alguma coisa sobre essa questão? Eu queria só fazer um acréscimo aí. É importante nessa questão da leitura bíblica. Às vezes a gente confunde achando que esse significado, seja ele contextual, seja ele do original, né, querendo entender o que o texto realmente está dizendo, eu acho que na questão de... Não que ele não faça nos dois, tá, gente? Mas eu acho que numa questão de, tipo assim, eu estou meditando na Bíblia para um momento que eu estou vivendo, e aí eu preciso de uma palavra de Deus. E aí eu busco essa palavra de Deus na Bíblia, e aí o Espírito Santo me revela o que ele quer, o que Deus quer falar comigo através do texto bíblico. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ler o texto, não entender este texto e usar não só o Espírito Santo em oração para que ele traga o entendimento teológico do texto, não mais como palavra pessoal ou palavra pessoal, mas para que o Espírito Santo te oriente com relação ao significado teológico do texto, mas você também buscar em outras coisas, por exemplo, como o Lucas citou, né? Você buscar uma tradução no original. Hoje você tem ferramentas na internet que te ajudam a fazer isso de uma forma muito simples, muito fácil. É só você arrastar o mouse em cima da palavra. No grego, ele te dá várias traduções para ela no inglês, e aí você consegue puxar essas traduções e jogar para o português. Então, assim, não te impede de você fazer a sua leitura bíblica, sendo nessa via teológica de entendimento do contexto, do texto ali e tudo mais, você buscar comentários bíblicos, buscar essas traduções, né, do original ou do inglês ou do que for, buscar outros meios para que você consiga, com a ajuda do Espírito Santo também, of course, chegar a interpretação do texto. Isso que você está falando... Sim. Isso eu ficou confuso. Não, eu consegui entender, inclusive, se alguém não conseguiu, eu vou explicar um pouquinho também essa questão. Isso é muito importante, isso que você falou, porque muitas das vezes a gente lê a Bíblia e traz um significado muito pessoal, que às vezes não é o que a Bíblia está querendo dizer para a gente. E um exemplo muito claro sobre isso, uma vez eu estava assistindo TV no Brasil, e um pastor, se eu não me engano, alguma pessoa, né, que deveria saber muito bem sobre a Bíblia, estava querendo dormir com uma mulher de uma outra pessoa. Sim. E usou um texto bíblico para falar sobre isso. E a repórter, quando ele leu o texto bíblico, a repórter pegou e falou assim, mas não está falando sobre isso. E ele, não é mesmo? Então, essa questão é muito, 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 muito importante. Sobre tentar entender o verdadeiro significado que aquela palavra foi escrita. E pedir ao
auxílio, pedir opinião e sabedoria do Espírito Santo e uma opinião de uma outra pessoa. E se aquela pessoa não te der uma opinião que você não entenda, continue procurando. Mas a melhor forma é de sim buscar em outras traduções ou em estudos bíblicos. Se você não quer perguntar para alguém, vá na base de estudo bíblico, que tudo hoje tem estudo bíblico para qualquer palavra da Bíblia. Então é sempre a melhor opção também. Uma outra questão. Esse lance aí você encontra no YouTube, essa reportagem aí. É do o pastorzinho. E assim, ele, só um comentário, ele não fez de maldade, de tipo assim, não, eu vou usar esse texto para manipular. Pelo menos na reportagem, assim, o susto que ele toma com o negócio, a pessoa é bem simples. A pessoa é bem simples. Você vê assim que o cara é um pedreiro que abriu uma igrejinha no bairro. E aí ele realmente ele interpretou na questão do português mesmo, do erro de interpretação do português. Mas essa é a importância. Tudo isso que a gente está falando volta e, na verdade, é parte exatamente do que a gente está falando hoje, né? De somente a Escritura. Essa é a grande importância da Escritura, da Palavra de Deus. Por isso que a gente ter acesso total a ela nos liberta de uma forma monstruosa e nos liberta de nós mesmos. Isso que é o mais legal da Bíblia, que ela nos liberta de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, né? Então é muito bacana a gente ter acesso a ela da forma como que a gente tem hoje e por enquanto, né? Porque tudo um dia pode mudar. Essa é outra questão, né? Essa é outra questão. Acontece hoje em dia, já há muito tempo, né? Bom, deixa eu continuar aqui no meu arquivo. Um minuto. Alguém tem mais alguma coisa? Jack? Tá tudo bem aí, Jack? Tudo certinho? Jack hoje está tão calado que eu tô... né? Eu ia perguntar, tá tudo bem, Jack? Eu falei com ele semana passada. Não, eu quero ouvir de você. O que você tá achando sobre essa questão da Escritura, da importância da Escritura? Não, isso é bem importante. Aliás, com os meus estudos que eu faço, eu tenho Bíblia com versões diferentes aqui no meu redor aqui. É tudo ali. Tenho em inglês, tenho em português. Eu começo a fazer, dependendo do que eu estou fazendo, geralmente começo com o inglês. O inglês para mim é mais fácil agora, depois de tantos anos que eu estou aqui. E aí depois eu faço a leitura no português também. Aí eu faço uma pesquisa no grego, né, para ver qual é o original. Por exemplo, a palavra suportar, que você está falando aí, em inglês quer dizer bearing, né, que é o suporte, né, bearing with, que vem do anekomenoi, do grego. Então, suportar. Então, quando eu faço meus estudos, qual é a origem daquela palavra ali foi escrito no original? Que a tradução do Almeida fez, a tradução do King James fez. Então, é muito importante. Então, é a palavra, é o alimento, é o pão. Né? Então, tem que ver a massa aqui desse pão aqui certinho para não dar indigestão, né? Assim. Bom trocadilho. Estou sempre fazendo os meus... até o que o meu funcionário grego aqui... Que legal. Sensacional. Que legal. Então, esse é um tema, então, que aparentemente você se importa bastante. Fazer a interpretação correta da palavra. E, aliás, porque muitas vezes você lê um versículo hoje, você acha uma coisa, amanhã o Espírito de Deus vai te dizer outra coisa, totalmente diferente, ou mais elaborado. Ou não totalmente diferente, ou o que acontece é o seguinte, às vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente tem um tipo de conhecimento e muitas das vezes ele é limitado naquela hora que a gente está lendo aquele versículo. E aí, como a gente vai caminhando em Cristo e transformando, né, o nosso interior através do Espírito Santo, a gente tem uma mentalidade um pouco mais próxima a Cristo do que a nossa mentalidade anterior era. Então, talvez muitas das vezes a gente tenha essa abertura
de perspectiva que o Espírito Santo nos traz através da nossa caminhada com Cristo, né? Que eu acho que é exatamente isso que você quer dizer, Jack. Eu estou fazendo um estudo das 12 portas de Jerusalém. Até agora ainda estou nas 2 primeiras portas. Toda vez que eu leio, que eu faço mais uma pesquisa, mais coisas ficam aparecendo e aparecendo. Esse que você está falando é o de Apocalipse? Não. As 12 portas a reparação das 12 portas de Jerusalém em Neemias. Tá. Não, é dos 7 selos, né, de Apocalipse. São 7 selos que eles chamam, né? Essa é outra questão. As portas de Jerusalém em Neemias. Legal, bacana. Lica, você queria falar alguma coisa? Pode, desculpa, Jack. É do capítulo 3 de Neemias. Ele começa a reparar as portas de Jerusalém. Bacana. Lica, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que não só isso, mas a Bíblia também, a palavra de Deus fala, né? Que a palavra de Deus se renova a cada dia. Desculpa. Que a palavra é viva. Que a palavra é viva. Uhum. E para mim isso significa que ela pode ter diferentes significados em diferentes tempos, né? De acordo com o que o Espírito quer mover nas nossas vidas, no nosso coração naquele momento. Então acho que não só o contexto de quando foi escrito, mas também pode ter diferentes significados para a gente. Uhum. Essa é uma discussão que eu sempre tenho com a minha esposa sobre a palavra, por o fato dela ser viva, ela se renovar, né? Muito. E ela tem uma frase que eu acho muito interessante, que falam que a Bíblia não é moderna, ela é atual. E eu acho que é mais ou menos isso que você quis dizer sobre essa questão da palavra ser viva e o Espírito às vezes trazer significados diferentes. Porque não é, nem sempre é só naquela época ou no contexto histórico, não só isso, né? Ela é viva pra gente ainda hoje. Uhum. Uhum. Gente, tá muito bom, tem muito assunto, teve muita opinião legal, muita conversa, e é exatamente para isso que esse curso serve, para abrir os olhos um dos outros, tá? É essa a ideia desse curso, a gente se ajudar e a gente conversar. E alguém tirou minha câmera, Renato. Eu sumi, aconteceu. A gente Você tá tá te no vendo. mudo, cara. Você tá no mudo. Vocês estão me vendo? O O Renato Renato tá alguma coisa ali. Tá todo mundo vendo você, cara. É que eu tirei você do spotlight. Justamente para você conseguir ver o restante das pessoas. Obrigado. De Bom, nada. exatamente essa a ideia, gente. A gente conversar mesmo, sabe? Expor opiniões e pontos de vista que vocês têm hoje, que eu tenho hoje, que nós temos hoje. Porque essa a ideia dos reformadores lá atrás. Esse fato de ter a igreja reformada, de ter as nossas ideias reformadas é muito importante. E isso que a gente está fazendo hoje no nosso ministério é o início da nossa reforma, talvez como ministério. Não de uma reforma, mas talvez de um grande projeto que a gente pode ter dentro do ministério no ano que vem, principalmente, né? Com as igrejas voltando, se Deus quiser. Então, eu não quero mais prolongar, porque já vai dar 8 horas. Todo mundo tem compromisso, todo mundo trabalhou. A gente tem ainda mais um dia na semana que vem para continuar esse assunto, tá? E se Deus quiser, a gente faz o desfecho e sobre o solo escritura. E aí depois vamos ter outra sola, né? O Renato vai dar a próxima sola. Mas na semana que vem ainda teremos mais um dia de sola escritura, tá? Na segunda-feira. E guardem esse arquivo, tá bom? Esse arquivo muito provavelmente ele vai dar uma ampliada, tá? Mas
antes da aula na segunda-feira, eu mando aqui no arquivo, no chat para todo mundo, e vocês têm o atualizado, tá? E por hoje é mais ou menos só. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma questão? Valeu, Lucas. Muito obrigado pela sua aula. Eu gostaria só de mostrar aqui, eu vou compartilhar minha tela para vocês verem aí comigo. Se vocês entrarem lá dentro do broadwaychurch.com/solas, você tem aqui o link para participar do curso, e aqui embaixo você tem a aula, você tem o vídeo aqui desse lado, e aqui embaixo ó, tem o material de apoio, onde você pode clicar e fazer o download do conteúdo que teve na aula, né? Então, a partir, se eu não me engano, amanhã tem alguém rindo aqui, deu falando. Eu tô falando caipira, minha filha? Você tá achando engraçado? Acho que amanhã à tarde, provavelmente, a gente já vai ter o vídeo do Lucas aqui com o material de apoio que o Lucas usou também. Material de suporte. Material de suporte ou de apoio, ou de suportados. E eu acho que foi muito bom, viu, Lucas? Você entrou de sola nessa aula. Tudo. Boa. Nossa, essas piadas de pai, meu Deus. Eu tinha medo de um dia achar essas piadas engraçadas. Pior que hoje eu acho. Então, agora... Isso é evangelismo completo, tá vendo? É o ciclo, né? Gente, por mim aqui é só isso. Essa semana vamos orar, que vem, né? se Deus quiser. Podemos orar? Deus. Alguém vai orar? Mas isso aí não é sola, não tem sola a oração. Não tem, desculpa, não tem sola a oração. Tô brincando. Então, já que você... Então, já que você deu a ideia, você quer voluntariar... Faz agora, né? Já que você deu ideia, agora você faz, né? Sem problema, vamos lá. Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos capacitado, ó Pai. Obrigado pela bênção que o Lucas foi hoje, instrumento nas tuas mãos, instrumento de graça, de conhecimento, de sabedoria, de misericórdia para as nossas vidas. Muito obrigado por isso. Que o Senhor continue usando ele, que o Senhor possa fazer com que essa chama arda cada vez mais, ó Pai, na vontade de fazer a gente aqui como ministério crescer, e que isso dê aí mais disposição para o trabalho, para a tua obra. Muito obrigado, porque nós fomos hoje abençoados pela vida dele. Que o Senhor continue direcionando, que o Senhor abençoe a vida de cada um que se dispôs a separar esse tempo aqui, ó Pai, para te buscar, para poder buscar conhecimento a respeito de ti, para que a gente não só seja preenchido com esse conhecimento, mas que a gente tenha vontade de fazer o Senhor, tornar conhecido no mundo inteiro através das nossas vidas. O Senhor nos trouxe até o Canadá e eu acredito que cada um de nós, para cada um de nós aqui no Canadá, o Senhor tem um propósito. Que o Senhor possa cumprir, que a gente tenha disposição no coração de ser usado para o Senhor, se colocar, se disponibilizar. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Usa-nos como servos, como ferramentas. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. 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 Obrigado, Lucas. Show de bola, Lucas. Obrigado. Imagina. Obrigado pelo feedback, pessoal. Tamo junto até semana que vem.